Povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser com você, em nome do Senhor Jesus. Em nosso devocional de hoje, eu quero estar falando de um tema, o perigo de perdermos Jesus de vista. O perigo de perdermos Jesus de vista. E quero fundamentar esta mensagem, esta devocional, com base no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 26 em diante, que diz assim as Escrituras. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O contexto deste episódio da narrativa de Mateus se dá naquela multiplicação dos pães, que Jesus alimenta uma multidão com pães e peixe. No finalzinho da tarde, ele pede para os discípulos ir para outra margem do mar, enquanto ele despede a multidão. Após despedir a multidão, a Bíblia diz que ele sobe a um monte para orar, a sós, sozinho com Deus. E depois de muito tempo, já tarde da noite, madrugada, Jesus, ele desce do monte e percebe que não tem nenhum barco na margem do mar que ele possa ir até os discípulos. Os discípulos já estão bem distantes da margem. Neste caso, Jesus decide andar por sobre o mar para ir até os discípulos, ir ao encontro dos discípulos. Neste caso, nessa situação, os discípulos estão sofrendo no mar, pois está havendo uma tempestade. O vento tem afetado e arrastado muito o barco. Os discípulos, quando veem Jesus de longe, começam a gritar apavorados, de medo, achando que era um fantasma. Só que Jesus, como o texto mesmo diz, imediatamente consola ele, dizendo: tenham coragem, pois não sou fantasma, sou eu, Jesus. Pedro toma a iniciativa de dizer: se é de fato o Senhor, deixe com que eu vá até onde o Senhor está. E Jesus, então, concordando com Pedro, diz: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Eu queria tirar algumas lições desta atitude de Pedro para nós nessa noite. A nossa vida, a vida cristã, ela é uma vida de sentido a Cristo. Para isso nós existimos. Por isso nós somos cristãos. A palavra cristão, pela primeira vez dita na Bíblia, lá em Atos, era quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque essa palavra cristão significa pequenos cristos. Ou seja, pessoas que são seguidoras de Cristo, que vão até a Cristo. O objetivo da minha vida e da sua vida, da nossa existência,
é irmos até Cristo. Cristo é o nosso alvo supremo. Cristo é o nosso objetivo maior. Nós não existimos simplesmente para satisfazer as nossas próprias vontades. Não. Existimos com o objetivo de vivermos uma vida em prol da glória de Deus. E ser cristão é seguir Cristo, é ir até Cristo. Neste caso aqui, Pedro, ele pede para ir até Jesus. Se é de fato o Senhor, deixa com que eu vá até onde o Senhor está. Parênteses aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que Pedro tinha certeza que era Jesus. Pois se não fosse, certamente ele não desceria do barco naquela tempestade para ir até Jesus. Mas Pedro então desce do barco e vai até Jesus. Só que a narrativa diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Eu quero tirar aqui algumas lições desse texto. Primeiro, que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa ida até a Cristo, ela não é isenta de tempestades e dificuldades. Pois, como o texto diz, que ele reparando no vento em sua volta, algumas versões vai dizer que ele sentindo a força do vento. Às vezes, amados, nós achamos que a vida cristã ela é isenta de dores, de lágrimas, de choro e de angústias. Só que isso não é verdade. A vida cristã não nos isenta de passarmos por dificuldades. Não é o fato de nós estarmos tendo uma vida rumo a Cristo para a glória de Deus que seremos isentos de angústias e tristezas nesta vida. Pois assim como Pedro, nós também sentiremos a força do vento contrário. Contextualizando para a nossa época, não é o fato de nós sermos cristãos que não podemos sofrer com esta pandemia que está acontecendo. Às vezes eu percebo pessoas irresponsáveis, agindo como que espiritualizando todas as coisas, achando que as coisas de ruins não lhe acometerão e não tomam os devidos cuidados e precauções que se devem ser tomadas. Pessoas como essas tendem a sofrer mais e quando sofrem, frustram-se na fé, pois não entendem o propósito de ser cristãos. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã tem rosas cheirosas. A vida cristã é um jardim belo, mas todo jardim tem seus espinhos. E Pedro, ele sentiu e percebeu o vento de sua volta que era contrário. E o texto continua dizendo, e teve medo. A grande questão desta narrativa não é o fato de termos medo. Porque o medo, ele é de fato sim um sentimento marcante do ser humano. Nós sentimos medo. Sentimos medo do amanhã. Sentimos medo do cenário incerto que nós vivemos. É normal sentir medo. A certo ponto é normal. Sentimos medo, assim como Pedro, quando nós sofremos as investidas das dificuldades, das adversidades. Ele sentiu medo quando sentiu o vento contrário. E o texto aqui diz que ele reparando, observando, analisando. Amados, a vida cristã, ela é uma vida que deve ser vivida por fé. Pois, embora a fé cristã ela não anule a racionalidade, mas não tem como sermos racionais todo o tempo, porque não tem como ser cristão, piedoso, fiel, sendo simplesmente irracional. Porque se a gente for querer
compreender tudo, entender tudo, corremos o risco de sucumbir em nossos medos. Só que eu entendo que quando Pedro, observando o vento, sentindo o vento, ele teve medo e começou a afundar. O tema desta devocional é o perigo de perdermos Jesus de vista. O que afundou Pedro não foi o medo. O que afundou Pedro foi que no medo ele deixou de olhar para Jesus. Eu sinto medo. Você sente medo. Nós somos muitas vezes angustiados diante de circunstâncias que nos acometem. Mas o perigo de tudo isso é que em meio a essas adversidades, a gente perca Jesus de vista como Pedro perdeu. A questão não é o medo. A questão é que no medo, a gente decidir olhar para as circunstâncias. O perigo é no medo decidimos racionalizar as adversidades. Se isso acontecer, não muito diferente como Pedro, nós também iremos afundar. A minha palavra nessa noite é: mesmo em meio aos medos desta vida, não perca a sua visão de Cristo. Não deixe de olhar para Jesus. Assim como eu preguei e falei semana passada, que Ele é o autor da nossa fé. Jesus, Ele é o alvo da nossa vida. Temos que ter muito focadas em Cristo, olhando para Cristo. Porque, queridos, se olharmos a diversidade em nossa volta, vamos sucumbir na fé. Não há fé, não existe fé suficiente que fique firme simplesmente olhando para as adversidades. Esta é a hora de nós, como cristãos que estamos seguindo Cristo, focarmos nele. Note que muitas vezes muitos cristãos, assim como Pedro, na caminhada cristã, eles param de olhar para Jesus e começam a olhar para as adversidades e, consequentemente, começam a afundar. Existem pessoas que estão, talvez, profundamente amarguradas, abatidas, aflitas, temerosas, porque perderam Cristo de vista. Só que a continuação do texto vai dizer que quando Pedro começa a afundar, ele grita: "Salva-me, Senhor". E a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. O nosso Cristo, Ele é o nosso Salvador. Se você talvez tem se aclausurado nas suas angústias, nas suas decepções, nas suas frustrações, talvez olhando só para as adversidades e tem como que sentido que está afundando na fé. Assim como Pedro, suplique a Cristo nesta hora. Porque Ele é aquele que tem poder de sobre as águas, mesmo em meio a qualquer tempestade da vida, poder nos assegurar e segurar firme em nossas mãos. Note que a salvação de Pedro não se deu pela sua grande fé. Muito pelo contrário. Que a Bíblia diz que Jesus disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Mas é o fato de estar próximo de Jesus. Pois Jesus imediatamente, prontamente, como um Salvador, Ele estende as mãos e segura Pedro para que ele não afunde. Queridos, a maior certeza que eu tenho, que nós, igreja, não iremos sucumbir, não é porque somos fortes, não é porque somos corajosos, até porque, como seres humanos, somos muitos e medrosos. Mas a certeza que eu tenho, pela qual a gente não vai sucumbir, é porque Cristo irá nos segurar. Que você volte os seus olhos para Cristo. Que você volte a sua fé para Cristo, porque é Ele que, em meio a qualquer pandemia, em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer adversidade,
tem poder de interromper qualquer vento contra a nossa vida e nos segurar, mesmo em meio à nossa caída e mesmo em meio ao nosso tropeço. Cuidado, para você não perder Cristo de vista e com isso sucumbir. Mas olhando para Cristo, temos a certeza de que como o nosso Salvador, Ele irá nos segurar e nos levar seguramente, como o texto diz, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Jesus, Ele tem porto seguro para nós. Jesus, Ele tem porto seguro para a nossa vida. E a última lição que eu tiro desse texto para nós orarmos é o seguinte. Às vezes, amados, na tempestade da vida, a gente fica se perguntando e às vezes inquieto para fazer muitas coisas. Talvez no desespero, não apenas Pedro, mas talvez os outros discípulos tiveram vontade de pular do barco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em meio à tempestade da vida, por mais que o barco seja assolado pelo vento, pela tempestade, o barco ainda é o melhor lugar para se estar. Note que Jesus não pegou Pedro no colo e levou ele até a outra margem do mar. Não. Após segurar Pedro, a Bíblia diz que ele levou Pedro até o barco. Porque no barco ainda é o melhor lugar para se estar. Enquanto estivermos em Cristo, amados, por maior que seja a nossa adversidade, por maior que seja o nosso problema, em Cristo ainda é o melhor lugar para se estar. Não se desespere, não se apavore, porque Cristo, o nosso Salvador, está próximo de nós, pronto a nos salvar e a nos guardar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que lição belíssima, Deus, nesta noite nós aprendemos com essa narrativa. A minha oração, Deus, é o que o Senhor nos sustente, assim como sustentou a Pedro. Não são poucos, ó Deus, que têm talvez sucumbido na fé em meio a toda esta adversidade que está passando e que está enfrentando. Nós rogamos a Cristo, nós suplicamos a Cristo, ó Deus, para que o Senhor, em tua bondade, não permita que nós venhamos afundar. Deus bendito e Pai eterno, a minha oração, Pai, é que o Senhor guarde cada membro e congregado da Pire de Bahia. Que eles voltem os seus olhos a Cristo, que eles atentem para Cristo. Que eles não olhem para as adversidades, que eles não olhem para o vento forte que está em nossa volta. Porque na garantia da presença de Cristo, o nosso barco não vai afundar. Temos no Senhor a nossa confiança, Pai. Minha oração, meu Deus, é que o Senhor abrevie esses dias que estamos passando, Deus, de isolamento social, para que em teu cuidado, em tua bondade, em tua misericórdia, possamos voltar o quanto antes para os nossos cultos públicos, adorando, exaltando e bendizendo ao Senhor. Oro e continuo a orar, meu Deus, pelos governantes de nossa nação e do mundo inteiro, para que tomem atitudes sábias em prol da sociedade. Abençoa, Deus, aqueles que trabalham na área da medicina, os médicos, os enfermeiros, que são aqueles, ó Deus, que estão na linha de frente desta guerra contra a pandemia. Nos guarda, Pai, em tua bondade. É o que eu te suplico nesta noite, Deus. No nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde, que você tenha uma excelente semana debaixo da graça e da bondade de Deus. Até o próximo vídeo, permitindo Deus. Amém.